Fala, gloriosos! Fala, galera do Resenha! Salve, rapaziada! Hoje estamos aqui com mais um vídeo de curiosidade pra vocês sobre a história imensa do nosso gigante Botafogo. Top 5 goleiros, os melhores goleiros da história do Botafogo de futebol. E homenagem ao quê? Ao dia do goleiro, dia... Fala aí! Dia do goleiro, que foi estabelecido no nosso calendário brasileiro devido ao aniversário do goleiro que marcou a história no futebol carioca, que foi Manga. Não só carioca, mas futebol nacional, defendendo também a seleção brasileira. Isso sendo aí. Campeão mundial, velho. Copa do Isso Mundo. aí. Então, devido ao seu aniversário de nascimento, foi também definido o dia do goleiro no nosso calendário. Por isso estamos gravando esse vídeo aqui, galera. Parabéns a todos os goleiros que passaram pelo Botafogo e também de outros clubes que agora a gente vai falar de Botafogo, mas antes vai deixando o seu like, se inscreve, ativa o sininho, passa no Instagram, passa no Facebook também, passa no Apoia-se, é o primeiro link da descrição. Beleza, galera? Vamos falar dos goleiros aqui. O jornalista estatístico do Resenha trouxe Cláudio Múrcia. Top 5. E na quinta posição a gente vai começar com ele, Adalberto, que infelizmente no ano de hoje ele veio a falecer, em 2019. Ele disputou pelo Glorioso 81 partidas, foi campeão do Carioca de 57 e tem uma curiosidade aí nos torneios intercontinentais que eu vou deixar pro Edu. Fala aí. Pois é, ele participou dos intercontinentais. Ele foi campeão do Quadrangular de Bogotá, em 60. Ele foi campeão do Triangular da Costa Rica, em 61. E foi campeão do Pentagonal do México, em 62. Isso aí já é um credencio que é um grande goleiro, realmente vencedor e internacional, defendendo a meta do Botafogo. Que na época nós tínhamos um grande problema da aceitação dos grandes times do Brasil para goleiros negros. Isso aí. Principalmente depois do estigma que fizeram no ficou Barbosa. a maldição, Uma coisa injusta, né, Cláudio? Injustamente aí, o Brasil tem esse problema de ter... De arrumar um vilão. Sempre tem um vilão, um culpado, isso acabou sobrando pro Barbosa. Mas o Adalberto veio aí para mostrar, não só ele, como alguns agora do presente, mostrando que o goleiro realmente, o seu talento está acima da sua cor, está acima da sua condição social. Lembrando que o Botafogo, entre a década de 40 e 60, só teve apenas goleiros negros. E esse é o único Botafogo. Isso aqui é glorioso, é um time diferente. Não se compara a esse time, ainda mais naquela época, que não é os tempos de hoje que tem esse reconhecimento total do racismo. Né? O Adalberto... Até o Jefferson tenha falado que sofreu com isso também um tempo, que injustiçado, que foi um goleiro que foi um dos maiores na sua década, os maiores não só do Brasil, do mundo. O que o Edu falou, o que vale é o talento. E o Botafogo mostrou isso em campo com eles. Lembrando que o Adalberto está no mural de ídolos do Botafogo em General Severiano. Adalberto também entregou a camisa de despedida para o Jefferson na homenagem à cerimônia que teve antes, no jogo ano passado, o Botafogo contra o Paraná. Ele que entregou a camisa para o Jefferson, na cerimônia da despedida. Só essas curiosidades aqui que só tem no Resenha Gloriosa. Notícias, histórias, curiosidades, tudo da história do Botafogo. Vamos rechear esse canal aqui de tudo de vídeos importantes pra vocês. Tem mais. Ele, quando terminou a carreira dele de futebol na ativa, né? Ele continuou sendo sócio emérito do clube. Então ele participava de decisões, ia lá, acompanhava o dia a dia do clube, chegava lá, dava conselhos aos mais jovens. Então ele dedicou uma vida inteira pelo Botafogo. Tanto como jogador de futebol, como pessoa. Isso tudo que pesou pra ele estar em quinto lugar. Bom. Isso aí. Isso pesou muito e ele foi um botafoguense de verdade. E quem é o 4 aí? E agora na quarta posição, ele, Cal, mais conhecido como... É o Luiz Carlos, o Cal, o goleiro bicampeão carioca. Isso né? 67, 68. Foi bicampeão em 67, 68 no Carioca. Quantas partidas pelo Botafogo? 202 partidas. Foi campeão do Rio-São Paulo, campeonato importantíssimo da época, em 66, que era equiparado a quase um brasileiro da época, onde o eixo Rio-São Paulo era onde tinha os melhores clubes e também campeão do Campeonato Brasileiro, conhecido como Taça Brasil de 68. Nosso primeiro título além dos nacional. mundiais, que creio eu que serão reconhecidos mais pra frente, que é a Pequena Taça do Mundo de 68 e o Mundialito de Clube de 70. Fazendo parte e incrementando a história do Botafogo na década de 60, que foi um clube imbatível de relevância mundial. Entrou na história mesmo, um dos melhores goleiros. Os melhores goleiros daquele time histórico de 68, né? Isso aí. É um timaço. Um timaço. Ganhava praticamente tudo, fazia excursões e onde passava encantava torcedores. Isso aí. Então vamos lá agora para a terceira posição. Aí ele. Ele, hein?
Wagner. Sebastião Wagner. Esse aí. Sebastião Wagner, que tem um bar lá em Niterói que acha, se eu não me engano, é o Bar do Wagner. Isso. Salve aí, Wagner. Esse aí é um dos goleiros que eu tive o prazer de assistir muitas vezes, né? Um goleiro que nas decisões crescia. É um goleiro que se tornava gigante. É um goleiro que realmente ele chegava lá, fechava o gol do Botafogo, não passava nada e ali era título garantido. O Wagner, ele teve uma passagem só que no começo, quando ele chegou, foi logo após 93, quando o Botafogo foi campeão da Conmebol, ele já era reserva do William Bacana. E realmente o Wagner fez muita história no Botafogo. Tomou conta da meta alvinegro. Tomou conta. Década de 90, o melhor goleiro da década de 90. Pode colocar aí? Do Botafogo? Pode. A gente pode dizer que em 90 ele teve o maior destaque, como se fosse realmente o melhor goleiro, o que melhor vestiu a camisa do Botafogo, o que melhor nos representou. E as estatísticas aí? Estatísticas aí, foi um dos grandes goleiros que já vestiram a camisa do Botafogo, como dizemos aqui. Honrou em 412 jogos, participou de diversos títulos. Como o Edu mesmo falou, foi reserva na campanha 93 da Conmebol. 95, espetacular em diversos jogos pelo Botafogo, uma defesa linda na final contra o Santos lá no Pacaembu, onde conquistamos o Campeonato Brasileiro. Em 96, a Taça da Cidade Maravilhosa, que muitos ainda, quem sabe ainda poderíamos fazer um vídeo sobre isso. Um campeonato carioca da época, que teve, tivesse dois torneios. Como os nossos co-irmãos do Rio de Janeiro dizem que ganharam 2 campeonatos em 78 estaduais. Era mais ou menos isso, só que pro outro lado eles prevalecem mais e o do Botafogo eles tentam esquecer. 96 também o Tereza Herrera, onde que o Botafogo ganhou da Juventus. Com camisa da La Corunha. Essa aí é a história pra contar, que a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Quem sabe também, história tem pra muita coisa aí pra contar sobre o Botafogo, curiosidade. Comenta aí também, galera. O que vídeo você quer que a gente faça aí? Sua opinião, comenta aí pra mim. Que o canal é pra isso, pra gente enaltecer a história do Botafogo, que a gente não encontra aí, de repente, na internet, nas mídias tradicionais, a gente vai trazer aqui pra vocês. Essa final aí, como o Edu falou, espetacular, defendendo pênalti contra a Juventus da Itália, e como o Gustavo mesmo falou, e 97 o Carioca, e 98 Rio-São Paulo, e muitos títulos, né? Muitos títulos. Quem sabe se não fosse outros goleiros sensacionais, que foi uma época muito boa, o Wagner poderia ter jogado com a camisa da seleção brasileira. Marcos do Palmeiras. Tinha Tafarel, que realmente era imbatível. Mas ele devia ter tido uma chance, pelo menos uma convocaçãozinha. Eu acho que que carimbava melhor aí a carreira dele. Agora o top 2 aí que pode causar polêmicas aqui no canal e para muitos conhecedores aí do futebol, principalmente a respeito do Botafogo. A segunda colocação a gente colocou ele, o goleiro histórico, Manga. Caraca. Já tô vendo quem vai comentar aí, cara. WS Garcia, enciclopédia, vai Marbella, vai detonar aí. Eu vou testar, mas aqui é pra isso. Aqui é o cada um a sua opinião. Coloque sua opinião e realmente o seu argumento e por que você acha que isso pode ser diferente. A gente está aberto a todas as opiniões. Vamos lá, Claudinho, pode começar aí. Na década de 60, ele impressionou muito pela sua agilidade e elasticidade. Ganhou muitos títulos com o Botafogo, com outros clubes, chegou à seleção, disputou. Pelo que eu encontrei, foram 12 jogos pela seleção. Bem que naquela época não tinha a quantidade de jogos que nós temos. E ele não era o goleiro titular, né? Aí ele foi titular somente na Copa de 66 e eu acho que não foi todos os jogos. E no Botafogo ele jogou 442 jogos. Ele ficou bastante tempo no Botafogo, mas é muitos jogos para uma época onde você não tinha tantos jogos como hoje. Você não tinha tantos jogos como hoje. Hoje você fazia uma média de 50 a 60 partidas por ano. Na época, de repente se fizesse 30, 20, 30 no máximo. Agora uma curiosidade sobre o Manga, né, que hoje ele vive lá no Equador, né, se naturalizou praticamente, leva a vida dele lá. O Manga, ele foi o sucessor do Adalberto e o antecessor do Cal. Exatamente. Caramba. Uma época, então, gloriosa de goleiros, né? Então, ficaria assim, cronológico. Adalberto, Manga e Cal. Isso aí. Nessa época, o Botafogo tava praticamente muito bem servido de goleiros. Muito bem servido. Agora os títulos dele. 4 cariocas, 61, 2, 7, 68. Rio-São Paulo de 62, 64 e 66. A Taça Brasil, que ele não foi titular na final, mas ele fez parte da campanha de 68. E aí, no caso, foi o Cal. O titular. E o... Agora foram alguns mundialitos que pode... Igual o Cal, né? Que pode ser que seja assim conhecido. Esse último, né? aí é importante. Ó, o Mundialito de Clube 67 e 68, que foi aquela pequena Taça do Mundo, e o Torneio de Paris de 63. Esse aí que o Garrincha participou. Que o Garrincha também conquistou, que mais pra frente vai fazer um vídeo sobre o Garrincha também. Uma das curiosidades sobre o nosso lendário Manga, ele ficou muito marcado por ele solicitar a diretoria o bicho pela vitória antecipada quando enfrentava alguns times do Rio de Janeiro, né? Isso marcou época, a imprensa realmente ficava até muito surpresa, né? Ficava com isso, porque quem é que se garantia a ponto de pedir o bicho antecipado, né? Ele disse que já estava garantindo o leitinho das crianças e realmente o Botafogo ganhava, né? E aí ele conseguia tirar essa onda aí, ele pediu o bicho antecipado,
ganhava e ainda tirava onda. Acho que falava que era o bicho era certo, né? O bicho é certo. Uma pergunta, o Manga usava isso aqui? O Manga usava luva? Não, o Manga não usava isso aqui, inclusive tem uma foto aí, se o Gustavo puder colocar, Qual é que é uma foto do Manga de um assim, guerreiro, batalhador. de um guerreiro com os dedos todos tortos. E as defesas que ele fazia? Devido às fraturas Caraca. que ele teve nos dedos, né, por não ter esse equipamento de proteção. Mas realmente ele é um cara fantástico, onde ele conseguia segurar a bola com uma das mãos. Isso que foi o que marcou, que muitos escolhem ele como o melhor goleiro da história do Botafogo, assim como os títulos, né? Lembrando que ó, o nosso argumento pra ele não ser o melhor, que eu vou dar acho que é o que a gente entrou em consenso, né? Que o Manga teve uma história aí, acho que ainda mais brilhante ainda no Internacional. Não é isso? Que ele foi campeão brasileiro. Pode ter sido também, onde que ele, se não me engano, livrou embaixador do Inter. Isso aí. Jogou pelo Botafogo, também marcou história. Seu legado deixado aqui no Alvinegro Foi gigante. Foi gigante, é pra ser lembrado em séculos, pra sempre. O Manga gostava muito de meio que alfinetar os nossos companheiros daqui do Rio de Janeiro da Gávea, né? O pessoal falava que sempre zoava eles de urubu e sempre no começo do jogo falava que era até freguês. Né? Na época falava que ele botava o Botafogo botava terror nos nossos amigos aí da Gávea Urubus. Mas vamos passar pra próxima aí. Galera, agora o top 1 leva em consideração títulos, fez um destaque, uma passagem histórica, amor à camisa e diversos outros fatores. Eu acho que a gente pode nem sempre... Alguns jogadores se tornam para sempre, não por conquista de títulos, mas pelo que ele jogou por um clube em campo. E por isso a gente escolheu ele, Jefferson. Terceiro maior jogador, já vestiu a camisa do Botafogo. Foram 459 jogos, conquistou 3 títulos cariocas pelo Botafogo. Jogou 22 vezes pela seleção, ganhou a Copa das Confederações de 2013, o Superclássico da América de 2011, 2012, 2014. Foi goleiro da seleção em 2014. Injustamente, não foi titular, porque o Filipão quis bancar o Júlio César. Praticamente final de carreira. Final de carreira jogando no time pífio. Diversos jornalistas, diversos conhecedores do futebol cravavam o Jefferson como titular da Copa, mas que era para ser titular, era. Por isso acabamos escolhendo ele, pelo seu, digamos assim, amor à camisa, que acho que o Botafogo nesse século viveu mas não vive o melhor momento. Um melhor momento na sua história. E o Jefferson se fez ídolo. Escolheu ficar aqui, escolheu permanecer aqui, mesmo na Série B, né, sendo rebaixado. Ele escolheu ficar no Botafogo. Ele disse ser botafoguense. E, pra mim, o melhor goleiro desse século já é o Jefferson. Sem dúvida, disparado. Foi considerado na sua década como um dos melhores goleiros, não só do futebol brasileiro, como mundial. Ou seja, ele já demonstrou diversas formas como ele ama o Botafogo. Como o Chames falou, quando caiu, teve oportunidade para ir para fora, quis ficar, continuou no Botafogo, quis fazer história e fez história, e por isso está indo na primeira colocação. Jefferson muito conhecido também pelas suas defesas, sabe, espetaculares, mas também por pênaltis defendidos. Curiosidade, pênalti do Adriano, que era por muitos considerado naquela final do Carioca de 2010 como um dos maiores atacantes do mundo. Ele pega o pênalti do Adriano, muito marcante para todos os botafoguenses. Enganado, mas acho que até aquele pênalti o Adriano nunca tinha perdido um pênalti. Nunca tinha perdido, acho que nunca tinha perdido um pênalti. Mesma coisa, ele pela seleção brasileira defendeu um pênalti do Messi, nada mais nada menos que o Messi. E aquilo, ele nem jogava contra o Messi, jogava aqui, quando encontrou o Messi, parece que o Messi tremeu, ele foi lá e defendeu. Mérito do goleiro, não tem essa que bateu mal, não bateu mal não. Bateu mal não. Pênalti é treinamento, para goleiro e para batedor. E lembrando que o Jefferson é um exemplo de pessoa, todos que treinavam com eles, todos que tinham contato falavam que era a personalidade, respeito. Eu acho que isso faz com que a pessoa ela se identifique com o clube, né? É lógico que a gente faz um ídolo com títulos, né? Mas realmente, além dos títulos que o Jefferson conquistou, o que ele representou realmente a alma de ser botafoguense, né? Aquela sensatez, aquele respeito, aquela liderança, ele realmente se colocar nas melhores formas possíveis, mesmo como ele em situações adversas, ele sempre teve personalidade, assumiu seus erros na hora que tinha que assumir e defendeu o Botafogo quando ele tinha que defender. Realmente o Jefferson é uma pessoa diferenciada e se Deus quiser ele pode continuar aí no Botafogo colaborando com o futebol aí nosso aí do Botafogo. Tem alguns menção honrosa aí que a gente não falou, não? Temos aí. Menção honrosa alguns goleiros que fizeram história aqui pelo Botafogo. Na nossa votação acabaram não ficando no top 5, né? Zé Carlos, Paulo Sérgio, Ricardo Cruz, importantíssimo naquele título de 89 né? William Bacana, campeão da Conmebol de 93, nosso título internacional. Pênalti. Contra o Peñarol. E um aí que, no momento, é a estrela do Botafogo, quer fazer história, já mostrou
amaram ao clube também, é ele, Gatito Fernandes. E toda a sorte do mundo para ele, que Eu conquiste acho mais que substituiu títulos. bem o Jefferson e estamos bem servidos enquanto o Gatito Fernandes estiver debaixo das traves ali, nosso arqueiro. E o bom é que o Gatito ele não chega Homem a ser aquele centrado. goleiro espalhafatoso, né? É um homem rapaz centrado. Você vê que Também, acho que tem a rapaz mesma linha de equilibrado. comportamento do Jefferson. Isso Acho que é importante até um ter discípulo, né? É importante você ter um ídolo, Um um líder exemplo no dentro grupo. do grupo, um líder, né? Aquele que o sucede, ele se espelha e vê um bom exemplo nele, viu que é um segredo de sucesso, vai seguir na mesma linha. Sem dizer que é um rapaz de excelente caráter, o Gatito, está lá representando muito bem o Botafogo e eu acredito que ele vai continuar por muito tempo aí Goleiro de nos dando seleção alegria. paraguaia. Beleza, e agora o recado do Luiz Eduardo, isso aí vai ser uma citação que ele tem, pode falar aí, É Luiz isso aí, Eduardo. rapaziada. A gente ouve tantas coisas ruins, né? Sobre goleiros. o goleiro, né? Coisas boas e coisas ruins. O goleiro, a gente escuta, né? É uma posição tão ingrata que onde ele fica não nasce grama, né? Ou aquele que não pode errar, né? O goleiro que preza e não toma nem frango na sopa quando janta em casa. Então tem essas coisas assim, né? Que o pessoal fala, que marcaram até o folclore do futebol. Mas eu gostaria de deixar aqui um pequeno texto aqui de um autor desconhecido em homenagem aos goleiros. Ser goleiro é ser herói e vilão. É querer evitar o inevitável, sempre achando, lá no fundo, que dava para defender o mais indefensável dos chutes. É jogar um jogo coletivo de forma quase individual e depois de uma grande defesa, ainda que não te agradeçam, saiba que você é tão importante quanto o atacante. É saber dizer que falhas fazem parte, pois só quem joga lá sob as traves sabe o quanto defesas que parecem fáceis podem ser mais difíceis do que se espera. Ser goleiro é ser o coração do time, mesmo no jogo onde o principal objetivo você deve evitar. Caramba, Então, uma homenagem aí do Resenha Gloriosa momento filosófico do Luiz Eduardo. aos goleiros do Brasil e principalmente aos goleiros do Botafogo. Então, rapaziada, valeu. Fechou? Entendeu? Vai Fechou. deixando seu like. Veja se você gostou, fale aí. Comenta aí, esquecemos de algum curiosidades. goleiro. Tem outros goleiros aí que a gente podia mencionar. Tem o Luiz Carlos Magal, né? Tem o próprio Wendel, né? Tinha o Birajara Alcântara, né? Tem vários Birajara goleiros Mota aí, também. Birajara Mota. Mas aí ficaria muito extenso, né? Temos mais uma novidade aí. Fala aí. É a Liga do Cartola, eu tinha esquecido. Beleza. Infelizmente não tem um link, porque o Cartola, o aplicativo, não possibilita. Mas você vai lá, pesquisa. Resenha Gloriosa League. A gente vai aceitar todo mundo que vier aqui pelo... Se quiser, comenta aí qual o nome Pode do teu comentar aí time, também o nome do teu time, manda que a no gente adiciona. Facebook, Isso aí, o no Instagram. Manda no DM Manda que a lá. gente aceita, a gente bota vocês lá, beleza, galera? Aquele que entrar aí ó, na Liga do Resenha Gloriosa no Cartola, tá aí, pode concorrer a um prêmio final aí se chegar na Isso frente. aí, a cada turno a gente vai sortear uma surpresinha aqui pra vocês. A gente sempre pode ir falando aqui, quem tá indo na frente, quem tá indo bem, tá indo mal. A gente relembra aqui nos vídeos. Verdade. Manda um salve aí pra quem de repente foi o melhor da rodada, o melhor manda um do salve, mês. sim. E como o Edu falou, quem sabe no final do primeiro turno, no segundo, no campeonato geral aí, pode ser que ganhe de repente. Vai ter. Vai ter. Um Vai ter. prêmiozinho. Nós vamos ter um Então, prêmiozinho. profetizando, vai ter. Vai ter um prêmio. Vai ter, ó. Tamo junto, ativa o sininho, se inscreve, passa nas nossas redes sociais, todas, tá tudo aí na descrição. Vamos encerrando por aqui. Um abraço, valeu e fui! Joga a luva, goleiro! Valeu!